Questão de número 1 diz assim: a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está correto é. Ele quer o item correto aqui da nossa disciplina de português, assunto crase, certo? Item A: o guarda civil municipal dirigiu-se a uma senhora que pedia informações. Dirigiu-se a uma senhora, certo? Item B: a equipe de patrulhamento compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. Item C: o inspetor começou a falar sobre as novas metas de segurança do bairro. Item D: os candidatos a vagas de guarda municipal devem comparecer ao local de prova. E aí, pessoal, para o vídeo tenta resolver e vamos lá. O guarda civil municipal no item A, dizendo que ele dirigiu-se, o verbo dirigir, quem dirige-se a algum lugar. Então perceba, existe a preposição a, porque quem dirige-se a algum lugar, mas o artigo a algum lugar. Preposição a mais artigo a junta e forma a crase, certo? Entendeu? Então, o verbo aqui ele está apontando para sim a utilização da crase. Porém, depois da crase nós temos aqui um artigo indefinido. E não se utiliza crase antes de um artigo indefinido. Também não se utiliza crase antes de pronomes indefinidos. Então, como tem um artigo indefinido, não pode ter crase. Então, o item A está incorreto. O item B diz assim: a equipe de patrulhamento compareceu. O verbo comparecer nos mostra que quem comparece a algum lugar. Então, preposição a mais artigo a forma crase. Delegacia é um substantivo feminino. Então, substantivo feminino aceita a crase, certo? Se fosse um substantivo masculino, não poderia ter crase. Mas, como é um substantivo feminino, delegacia, pode sim, deve sim utilizar a crase, certo? Porque o verbo aponta para a crase, quem comparece a algum lugar, preposição a mais artigo a, e está antes de um substantivo feminino. Então, o gabarito da nossa questão já é o item B. B de bênção, certo? O C não pode ser por quê? Porque diz começou a falar. Olha, está antes de um verbo no infinitivo. Não se utiliza crase antes de verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é o quê? Basicamente, são os verbos que terminam em R. Falar, cantar, dançar. E você não utiliza crase antes desse verbo. Se o verbo tiver aqui, se tivesse aqui e a crase depois, poderia ser. Mas a crase antes e o verbo no infinitivo depois, logo em seguida, não pode, certo? Então, não se utiliza crase antes de verbo no infinitivo. Os candidatos a vagas. Temos um erro aqui, porque a crase, para ter crase, deveria estar no plural, porque a palavra vagas está no plural. Então, deveria ser as vagas no plural também, para poder ter crase, certo? Então, gabarito da nossa questão, item B. Vamos ver o comentário. B. Quem comparece a algum lugar, né? Como eu falei, quem comparece a algum lugar. O verbo exige a preposição a com a delegacia. A preposição a. Como a delegacia é um substantivo feminino, né? Como eu também destaquei, né? A delegacia é um substantivo feminino que admite o artigo a delegacia. Ocorre a fusão da preposição a mais o artigo a.
que é igual a crase, ou seja, forma a crase, certo? Dica: substitua por um termo masculino, compareceu ao batalhão. Para você sempre saber se uma palavra, um substantivo, quando você ficar na dúvida, você saber se é masculino ou feminino, você vai utilizar o artigo antes, como por exemplo, delegacia. Suponhamos que você seja uma palavra, outra palavra, que você ficou na dúvida se é masculino ou feminino, você vai botar o artigo antes. É a delegacia ou é o delegacia? É a delegacia. Então, logo, é um substantivo feminino. Entendeu? Na delegacia fica fácil, mas tem algumas palavras que podem ficar um pouco mais confuso, certo? Mas você utilizando essa meta, esse método, você vai conseguir identificar claramente, ok? E tá errado por quê? Porque não se usa crase antes de artigo definido. Como eu falei, não se utiliza crase antes de artigo definido, também não se utiliza crase antes de pronomes indefinidos, certo? C, está errada porque é proibido usar crase antes de verbo no infinitivo. Proibido utilizar crase antes de verbo no infinitivo. No caso do item, era o verbo falar, certo? Pois o verbo não aceita artigo feminino. A D está errada por quê? Porque o A está no singular, certo? O A está no singular e a palavra seguinte no plural, vagas, então não pode, certo? Nesse caso, o A é apenas uma preposição. Para ter crase, deveria ser as vagas. Ok? Questão de número 2 diz assim: assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. O comandante determinou que a viatura, pessoal, gostaria de pedir por gentileza que se inscreva no canal e deixe o like. Ok? Vamos lá. O comandante determinou que a viatura fosse à rua principal prestar apoio à equipe de trânsito que realizava uma blitz a poucas quadras dali. E aí, o primeiro A, pessoal, tem crase, não tem crase? E aí? O comandante determinou que a viatura fosse. Quem vai a algum lugar, não é verdade? Então, preposição a mais artigo a, formador de crase. A palavra seguinte é um substantivo feminino, também permitindo a utilização da crase. Então, o nosso primeiro a aqui é acraseado, certo? Então, fosse a rua com crase, certo? Então, já não pode ser o item B e já não pode ser o item D. Ou é o C ou o A, certo? Vamos lá, continuando. Rua principal, prestar apoio. Quem presta apoio a alguém ou a algo. Artigo A é preposição a mais artigo A, formador de crase, não é isso? Então ele diz: a equipe. Equipe é um substantivo feminino. Então, também favorecendo a utilização da crase. Quem presta apoio a alguém. E equipe é um substantivo feminino. Então, crase também, certo? No nosso segundo item, crase também. Já por eliminação, já vamos chegar à conclusão de que o gabarito é o item C. Não é isso? Gabarito, item C. Continuando, diz assim: que realizava uma blitz a poucas quadras. Tem crase ou não tem crase? Quem realizava uma blitz a poucas quadras. E aí, tem crase ou não? A gente já viu que o gabarito é o item C. Não tem crase, certo, pessoal? Não tem crase. E outra coisa aqui, ó. Você poderia perguntar assim: por que não é o HA? Por que não é o HA? O HA, pessoal, ele é utilizado em tempo transcorrido, com relação ao passado. Aqui é uma coisa que acontece no futuro. É uma coisa que está acontecendo, ó, a poucas quadras dali. Realizava uma blitz a poucas quadras dali. Então é uma coisa que está logo à frente, logo adiante. Não se utiliza o HA nesse caso. O HA se utiliza em tempo transcorrido, beleza? Então o comentário da nossa questão diz assim: vamos analisar lacuna por lacuna. Fosse a rua principal, certo? Que é a primeira aqui, ó. Fosse a rua principal. Quem vai a algum lugar, não é isso?
Quem vai a algum lugar. Rua é palavra feminina, como eu disse, né? Um substantivo feminino, que aceita o artigo A. Então, quem vai à rua, volta da rua. Mnemônicozinho bom. Lembrando que no final dessa aula, eu tenho umas dicas para você memorizar bem assuntos que caem muito com relação à crase, e você vai aprender de uma forma simples, fácil, prática, e vai lembrar na hora da sua prova para gabaritar, certo, o assunto de crase. Ok? Então, quem vai a algum lugar. Quem vai a um lugar, volta daquele lugar. Entendeu? Logo tem crase. Prestar apoio à equipe. Prestar apoio à equipe é a segunda parte da nossa questão. Então, quem presta apoio a alguém. Veja, a mais a. Preposição a mais artigo a, formador de crase. Ou a alguma coisa, né? Também a mais a. Preposição a mais artigo a. Então, isso é formador de crase. E equipe é palavra feminina, certo? Substantivo feminino. Então, logo tem crase. Blitz a poucas quadras dali. Indica distância, futuro, usando-se apenas a preposição a. Não se usa HA no verbo haver, porque não indica tempo decorrido, certo? Como eu falei, não se utiliza HA em tempo decorrido, ou seja, não se utiliza, melhor dizendo, não se utiliza HA do verbo porque não indica tempo decorrido. Naquela questão mostrava uma ação que estava acontecendo, algo ali algo à frente, e não tempo transcorrido, certo? O HA é utilizado para tempo transcorrido, ou seja, passado. Também não tem crase porque poucas é um pronome indefinido que repudia o artigo, certo, pessoal? Aqui, na questão aqui, diz poucas. Uma blitz a poucas. Isso aqui é um pronome, como eu já tinha falado antes. Não se coloca crase antes de pronomes indefinidos e nem antes de artigos indefinidos. Então, como poucas quadras dali é um pronome indefinido, então não pode ter a utilização da crase. Ok? Item de número 3 diz assim: acento grave foi empregado de forma incorreta. Ele quer a incorreta. Na seguinte alternativa: os guardas municipais agiram estritamente à moda. Agiram estritamente à moda da corporação. Certo? E aí, item está correto ou está errado? O item está correto, pessoal. Ele quer o errado, certo? Ele quer a incorreta. O item A está correto. Por quê? Porque aqui nós temos, pessoal, uma locução adverbial, certo? No modo feminino. Locução adverbial de modo feminino. O que é locução adverbial, em primeiro lugar? Essa aula aqui não é sobre isso, mas vamos falar aqui um pouco rapidamente sobre isso. Locução adverbial é quando você tem duas palavras ou mais formando um advérbio, dando características, modos de como aquela ação está sendo executada. Então, por exemplo, a gente tem um verbo aqui, agiram, o verbo agir, né? E a palavra a moda. A palavra a moda são duas palavras, a moda, que formam uma única palavra, como se fosse um advérbio. A moda, indicando uma circunstância, a maneira, a forma como a ação, ou seja, o verbo está sendo executado. Então, o verbo agiram, ele está sendo executado à moda. Tá vendo? Ele está dando uma característica, ele está dando uma indicação de como aquela ação está sendo executada. Agiram como? Agiram à moda. Então são duas palavras ou mais que formam, né, que tem a função de um advérbio. Ok? Advérbio, lembrando o que é advérbio? Advérbio é ad, de ao lado. Está ali ao lado do verbo, caracterizando, modificando o verbo. Também um
adjetivo ou um outro advérbio. Então, recapitulando, locução adverbial é porque são duas ou mais palavras desempenhando um papel de advérbio, ok? E modo feminino por quê? Porque essa locução adverbial aqui, ela está acompanhada por quem? Por um substantivo feminino, a corporação. Então, como ela está acompanhada por um substantivo feminino, a corporação, então logo ela é uma locução adverbial, né? Está ligada ao verbo, agiram, e de modo feminino, porque ela está sendo seguida por um substantivo feminino. Lembrando que se você ficou na dúvida, corporação é feminino ou é masculino? Aí você usa aquela estratégia. É a corporação ou é o corporação? A corporação, logo é um substantivo feminino. Então, locução adverbial feminina, certo? E, pessoal, nas locuções adverbial femininas, você tem obrigatoriamente a utilização da crase, certo? Então, ele que é incorreta não é o nosso item A, porque o A está certo, ok? B. A população deve obedecer às ordens. A população deve obedecer às ordens legais das forças de segurança. Quem obedece, lembrando que o verbo aqui está no infinitivo, não tem problema. Por quê? Porque está antes da crase. Se o verbo no infinitivo tivesse depois da crase, aí era proibido a utilização da crase, certo? Mas como está antes, não tem problema. Então, verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Preposição a mais artigo a. Não é isso? Então, formador de crase. Ordens. Ordens é um substantivo masculino ou feminino, pessoal? É a ordem ou é o ordem? É as ordens ou os ordens? É as ordens, não é isso? Então, substantivo feminino. Então, o verbo obedecer chama, exige a utilização da crase, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, e ordem substantivo feminino. Então, a crase aqui ela é obrigatória. Não pode ser o item B porque ele quer a incorreta. C. O suspeito do furto permaneceu calado frente à face. Frente à face do juiz. E aí? Vamos deixar o item C um instantinho aí. D. O relatório final da ocorrência foi entregue à coordenação. Foi entregue à coordenação do turno. Tá certo? Quem entrega algo a alguém. Preposição a mais artigo a, formador de crase. Certo? Coordenação, substantivo feminino. A coordenação, não é isso? Então também favorece a utilização da crase, certo? O D está correto, não é o nosso gabarito. Por eliminação, já chegamos à conclusão de que realmente é o item C, não é isso? Por que o item C? Porque frente à face. Não se utiliza crase, pessoal, em palavras repetidas, como por exemplo, frente a frente. E aqui, face subentende-se que é frente. Então, é a mesma coisa daqui ser frente a frente, entendeu? Então, frente à face fica como se fosse uma palavra repetida. Não se utiliza a crase, certo? Na explicação aqui está dizendo aqui, ó, a expressão frente a é uma locução prepositiva. Face é uma palavra feminina, mas a expressão correta é frente à face sem a crase. Ou simplesmente frente a, certo? Ou simplesmente frente a. Mas o uso repetitivo, viu como eu falei, considera como se fosse uma repetição, face, porque subentende que está de frente. Então, o uso repetitivo frente à face gerou uma inadequação de regência. Mais do que isso, na língua formal, o correto seria frente a frente, sem a crase, certo? Ok? Sem palavras repetidas, ou em face do juiz, um dos dois, certo? O uso do acento grave aí está incorreto, certo? A está certa porque usa-se crase em locuções adverbiais de modo feminino, como eu falei, né?
Utiliza-se crase, ok? Explícitas ou subentendidas, certo? Como a moda de. O B tá certo por quê? Porque o verbo obedecer exige a preposição, né? Porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém, não é isso? Como ordens está no plural e acompanhada de artigo, temos a preposição a mais artigo as, formando as acraseado, beleza? O item D está certo porque quem entrega, entrega algo a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém. O relatório foi entregue à coordenação, que está também no coordenação substantivo feminino. Ok, pessoal, beleza? Vamos lá para a questão de número 4. Analise o uso da crase nas frases abaixo relacionadas à rotina de um GCM. O guarda civil permaneceu de plantão de 8 às 18. De 8 às 18. Tá certo ou tá errado? E aí? Tá certo ou tá errado? De 8 às 18. 2. O patrulhamento a pé foi... O patrulhamento a pé foi intensificado na região central da cidade. O patrulhamento a pé foi intensificado na região da cidade. O inspetor pediu silêncio a todas as testemunhas presentes. O acento indicativo de crase está ausente corretamente. Olha, ele quer o que está ausente corretamente, não é apenas correto não, pessoal. Presta atenção porque na hora da prova do nervosismo o camarada vê só o correto. Então ele quer o que tem crase de maneira correta. Não, ele quer que a ausência da crase esteja correta. Entendeu? Só aqui por eliminação você já ia eliminar um, né? A questão praticamente deu o gabarito certo, né? Você já ia eliminar um. Por quê? Porque tem crase e ele quer aqui tem a ausência da crase corretamente. Então você já eliminaria a C e a D, né? Gabarito e tem B, mas vamos ver direitinho por quê, certo? De 8 às 18, pessoal, quando você encontra falando sobre horas de 8 às 18, de 9 às 10, utiliza-se crase. Então aqui está correto, certo? O item 2, o patrulhamento a pé. Pé é um substantivo masculino. Não se utiliza crase diante de substantivo masculino. Então está correto, porque não tem crase aqui. Aí esse daqui tem crase, ele quer a ausente corretamente. Então como tem crase, não é ausente, está presente. Ausente corretamente, a pé, ausência correta, porque está antes de um substantivo masculino. O inspetor pediu silêncio a todas. Silêncio a todas as testemunhas. Esse todas, pessoal, o que ele é? Ele é um pronome. Ele é um pronome indefinido. Está acompanhando aqui o substantivo testemunhas. Então, como ele é um pronome indefinido, e já foi falado, não se utiliza crase nem diante de artigo indefinido e nem diante de pronome indefinido. Nem antes, melhor dizendo, nem antes de artigo e nem antes de pronomes indefinidos. Então está correto não ter crase aqui nesse A, certo? Ok. Então, explicação diz assim: quando indicamos horas exatas e usamos a estrutura das as, ocorre crase. Correto seria de 8 às 18 horas, ou das 8 às 18. Como a questão diz que a crase está ausente corretamente, a frase 1 não entra na resposta, pois ali a ausência é um erro, certo? Comentário 2, a ausência correta. A pé é uma expressão, com a palavra masculina pé. É proibido usar crase diante de termos masculinos. Comentário da 3, ausência correta. Por quê? Porque não se usa crase antes de pronome todas, pois
Pronomes indefinidos não admitem artigo feminino. Resumindo, não se utiliza crase diante de pronomes indefinidos. Portanto, a frase 2 e 3 estão com crase ausente de forma correta. Beleza? Como eu falei, pessoal, aqui no final tem questão de número 5 ainda, né? Questão de número 5 diz assim: assinale a alternativa em que o uso do acento grave é opcional. O motorista da viatura dirigiu-se à repartição pública. Quem dirige-se a algum lugar. Preposição a mais artigo a, formador de crase. Repartição, substantivo feminino. É a repartição. Não é isso? Então, ok, a crase aqui está certa. Ele quer que a crase é opcional. Pode colocar crase ou não. Tanto faz e a questão fica correta. Aqui é obrigado no item A. Então, nosso gabarito não é o A. B. O oficial prestou as devidas homenagens à sua bandeira. Pessoal, esse aqui já é o gabarito. Certo? Por que esse aqui é o gabarito? Porque é opcional se colocar a crase, é opcional quando você tem aqui o sua. Certo? Quando você tem pronomes possessivos femininos no singular, a crase torna-se opcional. Ok? Repetindo, quando você tem pronomes possessivos femininos no singular, a crase é opcional. Ok? A C. As instruções de segurança foram transmitidas à diretora. Verbo transmitir. Quem transmite, transmite algo a alguém. Preposição a mais artigo a, forma crase. Diretora, substantivo feminino. Aceitando a utilização da crase. D. A viatura chegou à cidade logo após o chamado da central. Quem chega a algum lugar, né? Utilizando preposição a mais artigo a, formador de crase, cidade, substantivo feminino. Então a crase está correta, certo? A opcional aqui, todas as outras são obrigatórias, a opcional é o item B. Ok? Comentários assim: a crase é opcional, facultativa em 3 casos clássicos, pessoal. Antes de nomes próprios femininos, a crase é opcional, certo? Antes de pronomes possessivos femininos singulares, como eu acabei de falar, como minha, tua, sua, nossa, a crase é opcional. E depois da preposição até. Depois da preposição até, a crase é opcional, beleza? Então, a dica é o seguinte. Voar. Você vai lembrar disso na sua prova. Voar, volto dar, crase A. Voar, volto dar, crase A, meu amigo. Vou à delegacia, isso significa que eu volto da delegacia. Então, voar, volto dar, crase A. Entendeu? Agora, voar e volto de. Se voar e volto de, crase pra quê, meu filho? Se voar e volto de, crase pra quê? Vou a São Paulo. Eu volto da São Paulo ou volto de São Paulo? Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Então, voar, volto de, crase pra quê? Crase antes de masculino, como eu falei, nem a pau. Não se utiliza crase antes de nomes substantivos masculinos. Entendeu? Então, patrulhamento a pé. Pé, substantivo masculino, não se utiliza crase. A cavalo, substantivo masculino, não tem crase. A bordo, bordo, substantivo masculino, não tem crase, certo? E verbo no infinitivo, como eu falei, crase passa batido. Rima, ó. Infinitivo passa batido. Infinitivo passa batido. Então, se o verbo no infinitivo tiver depois, não tem crase, ok? Verbo no infinitivo antes, tudo bem ter crase. Agora, se for depois da crase, depois da preposição, depois do a, não vai ter crase, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula. Peço por gentileza se inscreva, aperte aí o gostei e até a próxima videoaula. Bons estudos!